A palavra que o Senhor tem falado no nosso coração nos últimos meses, na última semana, é a palavra que define o destino dessa casa, como viveremos, como caminharemos, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, tome seu lugar. Antes da gente começar, acende as luzes para mim, Marcão, as amarelas aqui de baixo. Para facilitar aqueles que querem. Pode mais uma, a próxima, mais um. Isso. Essa daqui pode apagar, se conseguir. Essa aqui, ó. Mancada, né? Eu te peguei de última. Elas estão as duas juntas? Amém? Tá melhor para vocês que gostam de anotar? Amém? Então vamos lá. Eu quero discorrer com você aqui algumas coisas do que o Senhor tem ministrado, e essa palavra é para essa igreja, é para esse momento, é para esse tempo, e eu quero que você esteja com o seu coração aberto, tá bom? Esse texto de João, na verdade o livro de João, ele é um livro um pouco diferente dos outros três evangelhos. Quando você vai estudar os outros três evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, a base da escrita, todos eles estão relacionados a Marcos. Marcos escreve, depois os outros evangelistas escrevem. Você vai perceber que há histórias em Mateus, Marcos e Lucas que se repetem, mas a maioria do que está em João é de uma forma diferente, porque o livro de João ele tem uma finalidade: revelar que Jesus é o Cristo. Ele traz a revelação aos gentios. Mateus ele escreve especificamente aos judeus. Então quando você vai ler o livro de Mateus, você vai perceber, assim como disse o profeta Isaías, assim como dizia o profeta tal, assim dizia o profeta. Então ele está tentando trazer um convencimento aos judeus que Jesus é Deus. O livro de Lucas, ele está tentando trazer um convencimento aos gregos que Jesus era Deus. E os gregos, eu não sei se você entende isso, mas a inteligência dos gregos era muito grande, tanto que parte do nosso ensino hoje vem da linha dos gregos ainda. As filosofias e todo o conhecimento vem da linha do Império Grego que se formou. O livro de Marcos, como foi o primeiro a ser escrito, ele simplesmente está ali trazendo como uma informação dos relatos. Mas o livro de João é um livro de um amigo que sentou no colo de Jesus, que reclinou sua cabeça no colo de Jesus, onde esse amigo conhecia o coração, sabia da intimidade, onde esse amigo tinha uma experiência, onde esse amigo vem revelar aos gentios, nós que estamos aqui, vem trazer a revelação de que Jesus é Deus. E você vai perceber que os relatos são totalmente diferentes. João capítulo 1, Jesus é batizado. Começa a trazer toda uma explicação sobre o batismo de Jesus, que ele cresça, que eu diminua. Jesus, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Começa a falar, eu não sou o Cristo. João Batista está dizendo, eu não sou o Cristo, não tem nada a ver comigo. Ele começa a trazer essa explicação, e aqui Jesus ele vem restaurando algo desde Gênesis. Ele vem trazendo uma construção para que nós possamos entender. Lá quando vocês vê que Adão caiu no jardim, Jesus vem e vence no deserto. Adão peca no jardim, mas o segundo Adão, aquele que Romanos vai dizer que é o segundo Adão, aquele que foi gerado segundo o Espírito, ele vem e vence, dizendo, é possível vencer, não importa o ambiente que você esteja. É possível vencer, é possível triunfar, é possível avançar. Jesus vem e vence aonde? Logo no deserto. Para provar para a igreja, irmão, que não importa qual local você está, qual ambiente você está, se Deus tem algo para a tua vida, Deus tem poder para realizar, amém? Ele restaura aqui a identidade. João capítulo 2 vai relatar o primeiro milagre que Jesus realizou. E qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? O que ele fez num casamento? Ele gera uma transformação. Repita comigo, transformação. O primeiro milagre de Jesus é uma mensagem para nós dizendo, eu tenho poder não para mudar as coisas, eu tenho poder para transformar as coisas, a ponto de que você nunca mais volte ao estado anterior. E por que num casamento, irmão? Porque foi numa família que o diabo destruiu alguém. O primeiro ataque do diabo foi sobre uma família. E Jesus vem e dá uma mensagem, aonde o diabo usou toda a sua força para destruir. Eu quero relatar que a primícia do meu ministério vai ser para restaurar aquilo que o diabo tentou destruir.
Então, enquanto o diabo vem e destrói uma família, Abel é morto por Caim, Jesus vem e realiza o seu primeiro milagre no casamento, dizendo: a primícia do meu ministério vai ser a restauração e a transformação da família que o diabo tentou destruir. Então a primeira coisa que Cristo vem fazendo é: restaura a identidade, não é o local, é quem eu sou. A segunda coisa que ele faz: eu restauro a família. Família é uma prioridade para Deus. Ele poderia ter ressuscitado 900 mortos para dizer que chegou, mas ele vai num casamento, transforma água em vinho, dizendo: esse é meu primeiro milagre. Relatem aí que a primícia do meu ministério foi restaurar uma família e não ganhar um estádio de futebol. É por isso que é mais importante você cuidar da tua família do que querer fazer um monte de coisa dentro da igreja. Porque a primícia de Cristo foi família, e a sua primícia às vezes está querendo se aparecer dentro da igreja. O texto vai continuando e o livro de João vai dizer que no capítulo de número 3, Jesus ainda não está realizando milagres, ainda não está sendo exposto ao mundo, mas no capítulo de número 3 ele tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos procura Jesus à noite e ele vem escondido e ele começa a conversar com Jesus. Quem era Nicodemos, irmão? Nicodemos era um líder da época, um líder muito forte, um líder religioso, aonde ele se coloca diante de Jesus e ele começa ali a aprender. Por quê? Porque no reino de Deus há hierarquia. Jesus está dizendo: antes de começar a trabalhar no povo, eu preciso trabalhar nos líderes. Deus começou a trabalhar nos líderes dessa casa, e é por isso que essa casa vai mudar o rumo, porque Deus olha para os líderes, começa a trabalhar. Deus vai começar a mudar a tua casa, porque Ele vai olhar para o teu marido, e o teu marido vai começar a ser transformado. Deus conversa com lideranças e vai cascateando até as coisas serem transformadas. Seu filho vai voltar para casa, por quê, pastor? Porque o teu marido começou a se ajoelhar e entendeu o que Deus falou com ele. Deus vai começar a falar com os líderes da nossa nação. Deus vai começar a tocar no governo dessa nação. Deus vai começar a alterar toda a liderança dos nossos governos, fazer milagres, restaurar todas as coisas, e depois Ele vai cascateando para o povo. Jesus falou com Nicodemos. Antes de ir para a igreja pregar, ele começa a falar com Nicodemos, ele começa a ensinar e fala: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Tudo que você aprendeu até aqui, você precisa morrer e começar a acreditar que tudo que você achava que era o certo, às vezes não é o certo. Tudo que você acreditava que era perfeito, às vezes não é a verdade. É necessário crer em Jesus, irmão. Mas então nós chegamos aqui em João capítulo 4. E nós chegamos diante de um texto onde Jesus, ele vai de encontro a uma mulher. E nesse texto vai dizer assim, ó: era necessário que ele passasse por Samaria. Só que existia algo em Samaria. João capítulo 4, verso número 9, vai dizer que a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Existia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Essa briga durava 1100 anos. Quando Jesus diz assim, ó, é necessário que a gente passe por Samaria, Ele não está falando que na questão geográfica, ó, para você ir para tal lugar, é necessário passar na frente daquele lugar, porque não tem outro caminho. Então é impossível, é necessário passar por ali, depois você vira à direita. Ele não está falando nesse contexto. Em 1100 anos, as pessoas davam a volta, mas não colocavam os pés em Samaria, porque Samaria representava uma terra de mágoa. Existia uma grande treta entre os judeus e os samaritanos, então eles não passavam por aquela terra. Jesus, antes de começar a ressuscitar mortos, a curar aleijados de 38 anos que estavam ali, antes de começar a fazer um monte de coisa, sabe o que ele faz? Ele fala assim: vamos passar por Samaria. É necessário passar por essa terra. O necessário aqui não é numa questão geográfica, mas é numa questão intencional. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Então nós estamos numa construção. Primeiro uma restauração de identidade, depois uma restauração familiar, depois uma restauração na liderança. E agora, pastor, uma restauração na unidade. Jesus não sai realizando milagres antes de unir os seus povos. Mas pastor, por que eles tinham briga? Eles tinham briga porque eles tinham uma questão relacionada à adoração. Então eles tinham um problema em adoração. João capítulo 4, verso número 20. Os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 1100 anos, irmão, que eles não conversavam, porque eles estavam dizendo: quem adora o Deus certo sou eu, quem faz da forma certa sou eu. Quantas famílias você conhece que estão destruídas por causa da religião?
Quantas igrejas em Campinas não conversam por discordar na adoração? 1100 anos, aonde eles não conversavam, se odiavam, porque eles falavam, eu acho que o jeito que adora a Deus é dessa forma, e o outro dizia, mas eu acho que o jeito que adora a Deus é dessa forma, então a gente não conversa mais. Pastor, onde começa tudo isso daí? Vocês querem entender o contexto histórico? Pastor Pablo também é cultura. Lá quando Salomão peca, um profeta chega até Salomão e diz assim, ó, o Senhor está rasgando o reino das suas mãos, aquilo que eram 12 tribos para você, agora Deus está arrancando das suas mãos. 10 tribos serão levadas para um canto, e 2 tribos ficará com você, Judá e Benjamim, mas as outras 10 tribos serão levadas, outro rei reinará sobre elas. A Bíblia vai dizer que 19 reis reinaram sobre Israel, e 2 reis reinaram sobre Judá, 2 povos, porque a lâmpada de Davi não se apagaria. Então há uma divisão, povo do norte e povo do sul. Vocês estão entendendo, sim ou não? Preste atenção em mim, que isso aqui é muito importante para você entender. O povo do norte detinha 10 tribos, e o povo do sul detinha 2 tribos. A raiz de Davi, a lâmpada de Davi fazia parte do povo de Judá. Mas em Israel eram as outras 10 tribos, os filhos de Jacó. Nesse contexto aqui, 19 reis reinam nesse lugar, e a capital que eles assumem como o local de Israel se chamava Samaria. Samaria era um monte a qual eles tinham tomado de um homem, e eles colocam como aquele lugar sendo um lugar aonde eles iam colocar como a capital daquele lugar, então se chama agora Samaria. Em Judá, eles conquistam um lugar chamado Jerusalém. Então a capital de Judá se torna Jerusalém. Esse povo daqui, eles permanecem, mas o povo de Israel começa a pecar muito. Eles pecam, começam a fazer um monte de coisa errada, até que Deus manda os assírios, levanta um outro rei, e o rei da Assíria vem e destrói todo esse povo. E o último rei que reinou sobre Israel foi um rei chamado Oséias. E quando destrói essa parte, o rei da Síria, ele tinha um costume. O que ele fazia? Ele pegava povo de outras nações, escravos, e levava para a terra a qual ele tinha conquistado, tirava o povo de Israel e levava para outra terra. Fazendo assim, havia uma miscigenação de povos. E aquele povo que ficou em Israel, começaram a morar em Samaria, e naquele lugar, eles se tornaram os samaritanos. Ah, irmão, olha que aula que eu dei para vocês. Vocês nem falaram, uau! Aqui surgem os samaritanos. 1100 anos se passam, e Jesus diz algo: antes de começar o meu ministério, é necessário passar por Samaria. Nós precisamos resolver o território de mágoas antes de avançar para lugares maiores. Mas vamos fazer o que lá? Nós vamos restaurar aquilo que eles acham que é adoração, porque um acha que adorar é aqui, o outro que acha que adorar é lá. Mas eu vim para dizer, não é aonde você adora, é quem você adora. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o local, é quem. Não é aonde, é sobre quem estamos adorando. Mas existe um detalhe, pastor Flávio, que é muito interessante nesse texto. Por causa da volta que eles davam, o caminho, Rogerinho, para passar por Samaria era de 3 dias, mas para dar a volta era de 6 dias, ou seja, eles estavam andando o dobro, porque não conseguiam resolver coisas que eram necessárias serem resolvidas. Sabe qual é o problema de muitos aqui? Você está andando o dobro, você está muito mais cansado, parece que o seu dia não tem tempo, parece que a hora passa mais rápido, é porque você não entrou ainda no lugar de mágoa para resolver o que tem que ser resolvido. E por não entrar no território de mágoa, está andando o dobro. Era para estar vivendo em 2 anos, mas já faz 4 anos e nada acontece. Porque não resolveu lugares necessários. Nós estamos andando mais, irmão, nós estamos dando voltas. Porque nós estamos agora brigando por questões de adoração.
Sabe por que a igreja brasileira está atrasada? Porque nós estamos andando o dobro. Estamos andando o dobro porque não temos culhão de sentar com pessoas e olhar nos olhos dela e dizer: me perdoa, eu estava errado, porque eu achei que a forma de adorar era assim, e você achou que era de outra forma. Mas de repente Deus disse e falou para nós: não é a forma, é quem vocês adoram. Uns adoram com a parede preta, outros adoram com a luz acesa, outros adoram com a luz apagada. Não é como, é quem. E você está desprezando os seus familiares porque estão bebendo, você está desprezando a tua família porque estão cantando uma música do mundo, e você está achando que isso é a tua adoração e que você precisa defender a Deus. É por isso que você está andando mais, irmão, é por isso que você está andando o dobro, é por isso que parece que as horas são poucas para nós. Nossa, antigamente não era assim, mas hoje parece que o meu dia 24 horas não é o suficiente. Exatamente, você está andando o dobro, porque você não tem coragem de pisar no território de mágoa. Essa manhã o Senhor me trouxe aqui, nos trouxe esse ambiente para falar uma única coisa para você. Se nós não acessarmos os territórios que estamos fugindo, vai ficar pesado demais para nós, irmão. Sabe qual é a realidade do que Deus quer nos ensinar hoje? É que chegou a hora da gente começar a perdoar, irmão. Porque o seu falso moralismo e a sua sensação de achar que você é bom demais está acabando com você. Não, pastor, mas eu não acho que eu tenho que fazer isso, porque quem me feriu foram eles, quem errou comigo foi eles, foi o meu pai que fez isso comigo, foi minha mãe, foi meu antigo pastor. Irmão, você percebeu que depois dessa treta que você teve, depois que isso ficou mal resolvido entre você e as pessoas que você tinha que resolver, você percebeu que sua vida não anda? Você percebeu que você está atrasado? Você percebeu que a sensação é de que todo mundo está avançando e só você está parado? E Deus me trouxe aqui para te falar uma única coisa: não é difícil resolver essa causa que você está vivendo. Você só precisa parar de desviar do caminho que está desviando e entrar no ambiente que tem que entrar de uma vez. É necessário, não geograficamente, mas por propósito. É necessário, não por questão de que não tem outro caminho. É necessário porque Deus está dizendo que é necessário. Antes dos milagres acontecer, tem que resolver o território de mágoa. Tem que resolver, irmão. Eu tenho 2 filhos, mais uma pancada de filhos aí que Deus me entregou. E quando Bianca, Brenda, está tretada com Davi, Davi briga com Radassa e todas as coisas começam a acontecer, você acha que os pais se alegram? O nosso desejo é que haja paz entre os filhos. Sabe qual é a melhor sensação do mundo? É você ver que os filhos se amam, que os irmãos se amam. Ontem eu fui fazer um casamento, e na hora de finalizar o casamento, uma das irmãs que estavam presentes falou assim: eu quero falar. E ela pegou o microfone e ela começou a chorar, falando assim: eu amo meu irmão, eu amo meu irmão. Eu estou feliz demais pelo meu irmão, eu estou feliz demais agora por você, cunhada, que está entrando na minha família, você salvou a nossa casa, eu amo meu irmão, porque o meu irmão é tudo para mim. E aí eu percebi, eu olhei, na hora que ele abraçou ela e os dois começaram a chorar, e ela falou assim: você merece, e ele falou assim: nós merecemos. Porque não existe coisa mais bonita quando 2 irmãos se amam, irmão. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você acha mesmo que Deus está recebendo a tua adoração aqui, com o seu falso moralismo, achando que o lugar certo de adorar é aqui, ou é lá, ou é em outro lugar, enquanto você está brigado com seus irmãos? O que nos faz acreditar, qual foi o ponto da história que nos fez acreditar que Deus se alegra que nós estamos guerreando contra os outros, em nome dEle, e de que os milagres vão acontecer? 1100 anos que eles estão andando o dobro, porque não resolveram problemas que eram necessários serem resolvidos. Natal está chegando, irmão. Para alguns uma data muito difícil, por quê? Porque vai ter que resolver problemas, vai ter que olhar pessoas que você não gostaria de olhar. Por que você não resolve esse território de mágoa logo? Por que você não resolve esse problema? Enquanto você continua pecando em algumas áreas, as coisas não vão avançar na tua vida. E não é porque o pastor está falando porque Deus é mau, mas é porque são princípios, irmão. Você concorda comigo que se você tivesse um tempo de mesa com a pessoa que te feriu e colocasse os pontos que você acha e ela colocasse os pontos que ela pensa, você concorda comigo que tudo ia ficar numa boa e a vida ia seguir? Mas por que a gente não resolve? Por que a gente precisa criar facções? Por que a gente precisa juntar pessoas para falar mal umas das outras? Não faz sentido, isso não é igreja. Mas infelizmente eu tenho que vir aqui falar de uma coisa que é o beabá do evangelho, que é o perdão.
Se vocês não perdoarem, como Deus vai perdoar vocês? Oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se a regra é, me perdoa como o Senhor me perdoou, ou como eu tenho perdoado os meus inimigos, irmão, será que nós temos moral para receber o perdão de Deus? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem pessoas andando demais aqui, pessoas que já eram para estar vivendo grandes coisas. Por quê? Porque ainda não entenderam que o que tem nos feito ficar atrasados é não entrar no território de mágoa. A gente precisa entrar no território de mágoa, a gente precisa resolver os problemas, a gente não pode ficar carregando isso. João capítulo 1, Jesus é batizado. João capítulo 2, ele realiza milagres no casamento, ele restaura aquilo que o diabo tinha destruído. João capítulo 3, ele senta com Nicodemos, ele restaura a liderança ali. Mas João capítulo 4, antes de começar qualquer coisa, ele fala assim: nós precisamos passar por Samaria, porque não faz sentido a gente começar a fazer as coisas aqui se a gente não está resolvido lá fora. Tem muita coisa lá atrás para ser resolvida, e eu preciso resolver um problema de 1100 anos. Olha que interessante que vai dizer em Gênesis capítulo 41, verso de número 50 ao 52. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de deu a José 2 filhos. Repita comigo: 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Fala comigo: Manassés. Dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, fala comigo: segundo filho, ele chamou Efraim. Fala comigo: Efraim. Dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. O primeiro filho, ele tem um significado. O significado da primeira gestação é: Deus me fez esquecer do sofrimento do passado. Sabe o que isso significa? O passado já não afeta mais. O passado acabou para mim. O passado está resolvido. Deus me fez esquecer do meu passado. Qual é o nome disso? Manassés. Dei o nome dele de Manassés, porque Deus me fez esquecer o passado. O passado está resolvido. O passado está concluído. Já não tenho mais problema com o passado. Então nasce o segundo filho. Qual é o nome do segundo filho? Que significa: Deus me fez prosperar, Deus me fez crescer, Deus me fez avançar, Deus me colocou em lugares onde eu não imaginava, e Deus me fez crescer nesses lugares. Efraim significa: Deus me prosperou na terra do meu sofrimento. Preste atenção numa coisa: Efraim nunca vai nascer primeiro. Enquanto não nascer Manassés na sua vida, Efraim não pode nascer. O que isso significa, pastor? Significa que enquanto você não perdoar o teu passado, Deus não vai te fazer crescer, irmão. Enquanto você não resolver os problemas do passado, enquanto você não voltar lá, sentar com quem tem que sentar, olhar nos olhos e dizer: eu te peço perdão, eu errei, eu preciso consertar isso com você agora. Enquanto você não resolver o teu passado, enquanto você não gerar Manassés, você não pode ver o crescimento de Deus sobre a tua vida. Você não pode viver Efraim. Você não pode pegar no colo tudo aquilo que sonhou e desejou, porque no reino de Deus há princípios, há um processo. Jesus não começa a fazer milagre desenfreado antes de resolver o problema que tinha em Israel, que era o problema de mágoa. Primeiro ele vai lá resolver Manassés, para depois começar a ter Efraim naquele lugar. Primeiro ele vai resolver uma pendência do passado. Nós precisamos resolver as pendências do passado. Mas sabe qual é o problema nosso? É que a gente fica tentando procurar os motivos. Ah, mas quem me feriu foi ele. Eu já tentei de tudo, a culpa não é minha. Eu não acho justo. Aí Jesus vira para aquela mulher e fala assim: ó, eu tenho uma água que mata a sede. Eu tenho uma água que pode transformar a tua vida. Aí sabe o que ela começa a questionar? Mas qual é o lugar certo de adorar? Qual é o monte? Porque assim, sempre quando a gente vem tentar resolver um problema, a gente quer achar o responsável, a gente quer achar a culpa. O que aconteceu? Por que aconteceu isso, pastor? Quem que errou? Quem é o culpado? Irmão, para de ficar tentando achar o culpado. Resolve o problema. Todo mundo errou, todo mundo fala, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo. Você pecou no jeito de falar, o seu pai pecou com você no jeito de te desprezar. O teu antigo pastor errou com você, mas quantas coisas boas o teu antigo pastor fez por você, cara? E agora você condena o teu antigo pastor.
E agora você acha que o teu antigo pastor é um monstro, mas e as coisas boas que ele fez por você? Quantas coisas ele te ensinou? Quantas vezes ele te abraçou, cuidou de você no momento de dificuldade? É injusto. É injusto quando a gente olha para a pessoa e condena ela por um ato errado dela. Existem pessoas aqui dentro dessa igreja que sempre foram amigos, mas por causa de um erro que alguém cometeu com você aqui dentro, você jogou fora todas as coisas boas que a pessoa fez por você. Um erro, cara. Sabe o que mais me intriga na palavra? Jesus, quando está tentando explicar sobre perdão para os discípulos com dúvida, Jesus fala assim: eu vou contar uma história para vocês. Existia um homem que devia 500 denários ao seu senhor. O seu senhor pega ele, prende ele, coloca ele dentro de uma cadeia e fala: você só vai sair daí quando você me pagar. Aquele homem, ele começou a clamar ao senhor dele, dizendo: por favor, eu tenho filhos, eu tenho família, eu não consigo te pagar os 500 denários, por favor, me tira daqui. Aquele senhor olhou com compaixão e disse àquele homem: tudo bem, você está livre, a sua dívida está paga. Aquele homem sai da cadeia, e ele começa a andar, e ele começa a andar pela rua, e de repente ele encontra alguém que estava devendo 10 denários para ele. E ele pega aquele homem que devia 10 denários para ele, pega aquele homem e prende ele, fala: você não vai sair de dentro dessa cadeia enquanto você não me pagar. Aí sabe o que esse homem faz? Ele começa a falar assim: por favor, eu não tenho 10 denários para te dar, mas eu te imploro, deixa eu sair daqui, eu tenho filhos, eu tenho família, não me deixa preso. Sabe qual foi a resposta do homem? Você não vai sair enquanto não me pagar, eu não quero saber, você vai ficar aí até me pagar. Mas o senhor daquele homem soube da notícia. Ele volta e pega aquele cara e fala assim: você não perdoou a dívida dele de 10 denários, e eu perdoei a sua dívida de 500 denários, você é um servo mau e infiel. Pega aquele homem, e aquele homem é jogado na cadeia e fica lá até morrer. O que Deus está querendo dizer com essa história? Ele está querendo dizer que, João capítulo 3, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou Jesus, o nosso Salvador. Ele veio, morreu no meu e no seu lugar. Ele foi pregado no madeiro, ele ficou ali, suou, chorou, gotas de sangue caiu dele, colocaram uma esponja de urina e de fezes na boca dele, e ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ainda em 2025, você pecou, você transgrediu, você olhou para a mulher do outro com um olhar obsceno, você roubou, você enganou, você fez coisas erradas, e sabe qual é a resposta dele? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas de repente alguém veio e fez algo que te magoou, algo que chateou você. Por quê? Porque eu confiei, pastor, eu abri a minha casa e a pessoa me feriu, eu não quero nunca mais ela na minha presença. Sabe o que você está falando? Que os 500 denários que Deus perdoou de você é pouco demais, que você vai continuar cobrando 1 denário do teu irmão até a morte. Sabe o que Jesus está falando? É necessário entrar hoje no território de mágoa e resolver o problema que tem que ser resolvido. Porque se você não entrar no território de mágoa para resolver, vai continuar andando o dobro em 2026, e não vai chegar a lugares grandes, vai continuar tendo dores de parto até gerar Manassés, mas nunca vai poder desfrutar de Efraim. O perdão é algo tão sério, irmão, que quando Jesus vai ensinar sobre perdão, ele vai dizer em Mateus 5:23, do 24: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta. Pastor, eu oferto na igreja, eu dizimo na igreja, já faz anos e parece que minha vida não muda. Pastor, toda vez eu entrego meu dízimo, eu faço tudo certinho, mas as coisas em casa não param de quebrar, parece que, sei lá, uma coisa, avanço em nada acontece. Eu vejo todo mundo avançando, mas eu não avanço. É porque quando você está com a sua oferta na mão, vindo para o altar, o Espírito Santo te lembra que você precisa restaurar algumas coisas na sua vida, entrar no território de mágoa. E é como se você tivesse deixado empilhado várias ofertas diante do Senhor, mas nenhuma delas chegou até o Senhor. Porque a única coisa que você entregou no altar foi dinheiro, não foi oferta.
Você só está entregando dinheiro na igreja, você nunca entregou uma oferta. Sabe por quê? Porque nunca foi uma oferta o que você fez aqui. Porque Deus aceita oferta, Deus não aceita dinheiro. Dinheiro aceita, quem aceita é quem barganha. Quem aceita dinheiro é quem se vende a algo, ou quem compra algo. Oferta só pode receber quem é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? E é por isso que todas as vezes que você veio para o altar entregar algo, nunca foi uma oferta, sempre foi dinheiro, porque a oferta ficou parada no meio do caminho. Enquanto você não for lá e reconciliar com o seu irmão, sabe o que Deus está falando? O teu dinheiro pouco me importa. O que me importa é que os meus filhos estejam bem entre eles. Enquanto você não se resolver com os filhos de Deus, pastor, quem são os filhos de Deus? É o seu familiar lá que vai votar na esquerda e você não quer ver ele no Natal. Ai, misericórdia, pastor, está repreendido. Filho de Deus, irmão. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Eu quero que você tenha muita maturidade para entender o que eu vou falar, porque é um pouco pesado, mas você precisa entender isso. Um dia os judeus perguntam para Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eles perguntam para Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus começa a contar uma parábola. E Jesus começa a dizer assim, ó: um homem, ele foi assaltado no meio do caminho, ficou jogado no meio do caminho. De repente desceu um sacerdote, vamos trazer para os dias de hoje. De repente desce um pastor. Um pastor passa, olha aquele homem ensanguentado no meio do caminho, e ele passa de lado, e ele diz: preciso ir para a igreja, preciso ir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, porque na igreja eu vou aprender o que realmente o Senhor quer de mim. E ele passa por aquele homem e entra dentro da igreja. Aí a Bíblia vai dizer que passa um outro, um levita. Levita não é aqueles que são do louvor, eu preciso te explicar isso. Levitas são aqueles que serviam na casa do Senhor. O Marcos, quando ele traz uma água para mim, ele é um levita. Ele trabalha no átrio, ele está trabalhando na casa do Senhor. Então ele é um trabalhador, alguém que vai vir para a recepção, alguém que também vai vir para o louvor, alguém que está vindo tirar foto. Passa essa pessoa. E ela olha e fala assim: nossa, estou atrasado para o culto, porque hoje o pastor vai falar algo muito importante, então eu preciso estar lá. Mas deixa a pessoa aí, vamos lá que eu tenho que ir para o culto. Mas a Bíblia vai dizer que desce um, repita comigo, samaritano. 1100 anos, os samaritanos e os judeus se odiavam. Eles não se davam um com o outro. Mas veio um samaritano. Ele vem descendo, ele olha aquele homem todo ensanguentado. Ele pega aquele homem, ele coloca vinho e azeite sobre as suas feridas. Ele trata as feridas, leva para a hospedaria, paga a conta do que foi feito e deixa mais dinheiro caso tenha algum gasto com aquele homem. Ele cuida daquele homem, ele ama aquele homem. Pergunta que eu te faço, é um pouco polêmico, mas eu preciso que você entenda. Nós podemos dizer que um pastor passou e não deu atenção. Nós podemos dizer que um grande cantor do gospel passou e nem se importou. Mas quem é o samaritano hoje? Os judeus, eles repudiavam os samaritanos. Eles não citavam o nome dos samaritanos. Eles zombavam dos samaritanos, eles tinham repugnância dos samaritanos. A pergunta que eu faço para você é: quem é hoje o samaritano meu e seu? Qual é a religião que você mais repudia? Qual é a sexualidade que você mais repudia? Qual é o partido que você mais repudia? Tanto que o judeu fala: quem foi que agiu com mais amor? Jesus pergunta: quem agiu com mais amor? E ele fala assim: aquele que parou para ajudar. Ele nem fala a palavra samaritano, porque para ele era repugnante dizer aquela palavra. Sabe o que Jesus está tentando nos ensinar hoje, irmão? Às vezes você está achando que o local onde adorar é o local certo, e Deus nunca está falando sobre local, Ele está falando sobre quem você deve adorar. E quem você deve adorar é o Senhor Jesus. E quando você adora o Senhor Jesus, você precisa imitar os passos do Senhor Jesus. Sabe o que a gente precisa aprender de uma vez por todas? Parar de falar mal dos outros, parar de falar mal da teologia dos outros, parar de ficar postando na internet a nossa opinião sobre a vida dos outros. Porque quando um pastor peca, ou quando alguém peca, nós temos a sensação de dizer: você foi perdoado, mas aqui ó, eu estou protegendo, aqui você não pode subir não, tá pastor? Ó, aqui você não pode vir mais não, tá? Porque aqui quem manda é a igreja. Ah, irmão, cuidado. Cuidado para você não tentar tirar da mesa quem Jesus nunca tirou. Você não tem esse poder, você não tem essa autoridade. O
bom samaritano fez aquilo que a igreja deveria estar fazendo. Isso é um tapa na cara da igreja. E por que a igreja não está fazendo? Porque está mais preocupada com dogmas e ritos do que simplesmente viver o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. É necessário entrar no ambiente de mágoa e resolver os problemas, irmão. Só mais uma. O apóstolo Paulo, ele foi o cara que escreveu basicamente 60% do Novo Evangelho, do Novo Testamento, desculpa. 13 cartas foram escritas por ele. Ele foi um dos caras que realizou grandes coisas através da palavra do Senhor. Só que Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, foi alguém que ninguém da igreja teve coragem de pregar o evangelho para ele. A ponto de, em Atos capítulo 9, o próprio Jesus ter que descer para poder falar com Paulo, porque ninguém queria falar com Paulo. Quem era Paulo? Paulo era aquele que matava os familiares dos cristãos. Paulo era aquele que segurava as vestes daqueles que estavam matando. Enquanto estava matando os cristãos, apedrejando, ele estava ali segurando as roupas dos caras. E depois que terminavam de matar, ele pegava e colocava a roupa nos caras e falava assim: pronto, podem seguir. Ele validava a morte dos cristãos. Pastor Diego, olha como isso aqui é muito forte. Quando Deus fala para Ananias: Ananias, vai até a casa na rua chamada direita, tem um homem orando lá, você vai orar por ele. Tá bom, senhor, estou indo. Qual é o nome dele? O nome dele é Saulo. Ele fala assim: eu não vou. Tá doido? Você sabe quem é ele, Senhor? Ele é o que está matando os cristãos, ele é que está perseguindo todo mundo. Aí Deus fala assim: pode ir, porque ele é um escolhido meu. Eu escolhi ele para poder mudar essa geração. Fui eu que escolhi. Vai lá e pode orar por ele. Para você entender o nível de que ninguém pregaria o evangelho para Paulo, ninguém chegaria até Paulo, ninguém falaria do amor de Jesus para Paulo, ninguém tinha coragem de pregar para Paulo, a ponto do próprio Deus precisar descer e resolver essa pendência. Paulo fica cego durante 3 dias, se converte ao cristianismo, começa a seguir Jesus, e no dia seguinte, ele entra dentro da igreja, que está o familiar das pessoas que ele matou, e ele senta do lado dessas pessoas, levanta a mão para o céu e diz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Senhor. Ele estava do lado da mãe do filho que ele matou, ele estava do lado do irmão que ele matou. A pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: existem pessoas lá fora, irmão, que elas estão sedentas pelo amor e pela presença de Jesus. Só que não existe um crente que tem coragem de ir lá e falar do amor de Jesus para essas pessoas, porque nós julgamos as pessoas, nós não temos coragem de entrar no território de mágoa, nós não temos coragem de pisar onde tem que ser pisado e restaurar essas pessoas. Quem é que vai pregar para as prostitutas? Quem é que vai pregar para aqueles que estão perdidos? Quem é que vai falar do amor de Jesus para as pessoas? Até quando nós vamos ficar esperando as pessoas entrarem aqui dentro? Quando é que nós vamos lá fora buscar elas? Não, é porque eu preciso ir para o culto, porque eu estou atrasado, porque eu preciso participar do devocional, porque se eu não der o meu dízimo, as pessoas vão brigar comigo. Ei, para de meninice, amadurece! Nós precisamos viver o evangelho. Existem pessoas se perdendo, irmão. Ou nós vamos esperar o Senhor Jesus descer de novo e Ele ter que pregar para essas pessoas, para que elas se convertam, para que elas entrem dentro da igreja e para que elas mudem o rumo da igreja, porque a própria igreja está perdida, discutindo: a parede é preta ou a parede é branca? Quando é que nós vamos nos levantar e parar de mágoa? Pastor, o que eu faço? Pega o seu telefone, liga para o seu antigo pastor, marca um tempo de mesa com ele, resolve. Mas pastor, se ele quiser que eu volto, então volte, irmão, porque não é sobre placa de igreja, é sobre o reino de Deus. Se você tiver que voltar para a tua antiga igreja, volte, seja bênção, frutifique naquele lugar, porque não é sobre o espaço, não é sobre o seu dízimo, não é sobre o seu dinheiro, é sobre um Jesus que ressuscitou, é sobre Ele, é em amor a Ele que nós temos que viver. Se resolva com seus familiares, pede perdão para teu pai, pede perdão para tua mãe, liga para tua irmã que você não conversa há anos, resolve isso, porque senão Deus vai começar a levantar os bons samaritanos para fazer isso. Deus vai começar a usar pessoas, vai começar a levantar novos apóstolos Paulo, a quem ninguém tem coragem de pregar, e eles vão entrar dentro das igrejas. Aí nós religiosos vamos olhar: ele não pode estar no altar, ele não pode estar pregando, olha o que ele fez lá no passado. Irmão, nós estamos muito longe do evangelho.
Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus olha para Pedro, Pedro havia acabado de negar fazia 3 dias, repita comigo, 3 dias, mais alto, 3 dias, fazia 3 dias que Pedro tinha negado Jesus, pecado contra Jesus. Jesus ressuscitou, olhou nos olhos de Pedro e disse assim: tu me amas? E Pedro falou: eu te amo, Senhor. Ele falou assim: então volta para o teu ministério, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que a igreja fala? Jesus te ama, irmão, mas espera 10 anos para você voltar, porque você pecou. Espera a poeira baixar. Se Jesus, depois de 3 dias, fala com Pedro e manda Pedro voltar, por que você está mandando os outros esperar 10 anos para voltar? Quem você acha que você é para poder falar quem pode ou não acessar o trono e a glória de Deus? Quem você acha que você é para colocar uma parede aqui dizendo: esse pode, esse não pode, esse vai, esse não vai? Ei, Jesus está falando com a igreja hoje aqui, e Ele está realinhando a igreja, Ele está direcionando a igreja. Nós precisamos entrar no território de mágoa e resolver as pendências, porque senão, casa do Pai, vamos andar o dobro e nós não vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer o apelo nessa manhã. Existem pessoas que entenderam a mensagem, mas ainda vão ficar mastigando ela por uns dias. Existem pessoas que entenderam e o coração está queimando, e nos próximos dias você vai tomar uma decisão, porque você não vai conseguir. Mas existem pessoas que entenderam o chamado de Deus hoje, dizendo: é você que eu quero usar, é você que vai ir por mim, é você que vai fazer. Enquanto muitos estão dormindo, eu acordei você nessa manhã. Enquanto muitos ainda estão sonolentos, eu falei com você, olho no olho, face a face. É você, mas antes você precisa resolver o problema, você precisa resolver a pendência. Teu filho só vai ser salvo depois que você perdoar. A tua casa só vai ser restaurada depois que você perdoar. As tuas finanças só vão crescer quando a oferta que for entregue no altar não seja dinheiro, mas seja oferta. E para ser oferta tem que ter perdão. Se o Senhor está falando com você, irmão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos ceiar o Senhor em nome de Jesus. Sai do